Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Anulação da decisão do TSE pode acontecer em breve. O que já era de se esperar de fato aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pela segunda vez. A decisão novamente é do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas jogadas, estratégias e manobras aconteceram para que esse resultado se concretizasse. Bolsonaro ainda tinha esperança, porém desta vez o TSE atingiu até o general Braga Neto. Exatamente igual à primeira condenação, apenas 2 ministros votaram a favor de Bolsonaro, Raul Araújo e Nunes Marques. E é este ponto que surge como um fio de esperança. Uma possível arguição da ilegitimidade desse julgamento deve ser competência do próximo presidente do TSE. E quem será esse próximo presidente? Isso mesmo, Nunes Marques. Mas essa possível reversão não para por aí. No Congresso, há meses, deputados estão trabalhando em um projeto de lei que pode anular julgamentos e decisões do TSE e manter os direitos políticos de Bolsonaro. Será uma verdadeira reviravolta e uma resposta firme ao clima de insegurança instalado em todo o Brasil. A inelegibilidade do general Braga Neto é o tiro no pé do sistema. Fizeram de tudo para que Braga Neto ficasse inelegível para não disputar a prefeitura do Rio. Outro tiro no pé. Os militares não estão mais em alta e não teriam o engajamento que Ramagem vai ter por ter brilhado nos argumentos nas últimas comissões parlamentares de inquérito. A candidatura à prefeitura carioca tornou-se uma missão confiada à Ramagem por Jair Bolsonaro, à luz da resistência de Walter Braga Neto em liderar a chapa. Na terça-feira 31, o Tribunal Superior Eleitoral eliminou as chances de Braga Neto ao declarar sua inelegibilidade por um período de 8 anos. Jornalistas da Gazeta do Povo comentam sobre a condenação. Surpresa zero, né? Essa condenação, mais uma, de inelegibilidade ao Jair Bolsonaro. Dessa vez tem apenas uma pequena novidade. O establishment agiu para matar no nascedouro um potencial candidato à prefeitura do Rio de Janeiro com chance de vitórias. É isso. A inelegibilidade ao general Walter Braga Neto, ela tem a intenção direta de tirar da corrida ao Palácio da Prefeitura do Rio de Janeiro, ao Palácio da Cidade, um candidato com muita chance de vencer a eleição. Mas é aquilo que a gente sempre fala, tirou um, mas não vai ser tirar tantos outros que possam aparecer com o mesmo gabarito do general Braga Neto. Por enquanto, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tentar aí recorrer contra ela, dificilmente ela será revista. Então, ficou praticado, como está aqui atrás de mim. Ali atrás está o martelinho, está vendo ali? O martelinho do Vingador. A turma da vingança está operando a pleno vapor. É martelada do Vingador toda hora na cabeça de alguém. E esse alguém tem sido muito insistentemente o Jair Bolsonaro e todo mundo do lado dele que possa representar uma séria ameaça de mudança. Imagine. General Walter Braga Neto foi o cara que promoveu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Todo mundo se lembra disso. Aquela ali foi a prova de que uma intervenção militar poderia acontecer em termos absolutamente legais. Tudo dentro da ordem, da lei, sem criar qualquer suspeição, qualquer risco de o Brasil entrar em uma ditadura militar. Então, esse exemplo, o establishment não gosta de enaltecer esse tipo de exemplo. Os militares atuando absolutamente dentro da lei, num sacrifício até para tentar garantir a ordem, porque você combater a tríplice ameaça do Rio de Janeiro, né? Você tem 2 grandes grupos de narcocomerciantes de drogas e um outro grupo que também vende droga, mas que tem o aparato policial junto com ele, que é a famosa milícia. Então, você combater esses supercriminosos com grandes articulações políticas no Rio de Janeiro não é fácil.
E o Walter Braga Neto tentou fazer isso. E a eleição dele, a provável candidatura dele à Prefeitura do Rio de Janeiro, poderia representar uma ameaça, né, de combate a essa desordem. Então, o establishment nosso é muito precavido, ele age de maneira muito eficaz. Vamos acabar logo com a candidatura desse general, né? Então, torna ele inelegível previamente. Não deixa nem ele disputar para ganhar ou perder, ou se ganhar, se virar inelegível depois, né? Que isso também é muito fácil. A juristocracia do Brasil, ela pode tudo, antes, durante e depois. A questão é por quanto tempo ela vai perdurar. Porque essa punição ao Walter Braga Neto, ela não só causou uma profunda irritação nos meios militares, os militares estão encarando isso aí como uma vendetta, como uma vingança contra os militares, contra aqueles que ousaram apresentar uma posição de defesa patriótica ao lado do Jair Bolsonaro. Então, isso daí é uma vendetta. Os militares estão interpretando assim, a maioria dos militares. Alguns generais melancia, não. Aqueles ali nada sensibiliza eles. Mas a maioria dos oficiais, a turma da baixa patente do Exército, das Forças Armadas como um todo, está muito PT da vida, como se diria na gíria, né, com essa situação que está ocorrendo agora. Mas o desgaste não é só com os militares, não. É sobretudo com a população do Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral conseguiu desagradar grande parte da população do Rio de Janeiro que gostaria de votar no general Braga Neto para prefeito da cidade maravilhosa, né? Seria um prefeito com esperança de combater tudo de errado que está por lá e, além de ser um militar com experiência, alguém que tem visão política, alguém que demonstrou no tempo da intervenção que tem capacidade de negociação política para melhorar a realidade daquela cidade, que é maravilhosa em seus aspectos visuais, mas que consegue ser deplorável nos seus aspectos estruturais. Na maneira como o Rio de Janeiro se entrega às coisas erradas, se entrega à corrupção, se entrega ao crime que lá é mais que organizado, é absolutamente institucionalizado. Tem o poder público enraizado, agindo em parceria com os criminosos. Você não sabe quem é mais bandido que o outro, né? Se é o bandido pé de chinelo ou se é o bandidão, né, das altas rodas sociais e políticas. Então, Braga Neto seria uma ameaça a esse sistema. O sistema já acabou com a ameaça previamente. Ponto. Marco Antônio Costa, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aí suas impressões sobre esse julgamento e o que deve acontecer daqui para frente. Bem, como encarar um julgamento conduzido pelo Alexandre de Moraes, onde ele começa a analisar o vestuário do Luciano Hang. O mesmo Luciano Hang que tem as suas redes sociais suprimidas, até hoje. O mesmo Luciano Hang que virou símbolo de empresários que apoiam a direita ou o Bolsonaro. Crucifiquem-no. Né? Vamos arrancar o bucho dele, pendurá-lo de ponta cabeça no meio da praça e mostrar para todo mundo que passa. Olha o que acontece com quem apoia a direita, o Bolsonaro. A mensagem é muito boa, é uma ótima mensagem, especialmente para mostrar para as pessoas que a perseguição é implacável mesmo. Eles não têm limite, eles não têm melindre, e eles vão pregar exatamente o medo e a intimidação como forma de atuação do Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário está parecendo pior que qualquer rei sanguinário, absolutista, maluco, que mandava decapitar qualquer pessoa, ou como qualquer ditador comunista, que matava os seus círculos de amizade, os mais próximos, com medo de traição. Esse é o nível do judiciário brasileiro hoje. O cara tá fazendo piada do jeito que o Luciano Hang se veste. Porque no 7 de janeiro o Bolsonaro colocou o Luciano Hang no meio da cerimônia. O que vocês acham disso? Quem assiste a gente acha o que disso daí?
que você pensa a respeito disso? Você acha que é normal o Luciano Hang, que é mesmo que ele não fosse, tá? Um empresário bem-sucedido que criou mais de 22 mil empregos diretos, né? Cria riqueza, cria oportunidade, cria uma série de outros postos de trabalho e de empregos indiretos. O que você acha de alguém que faz isso com uma pessoa? Por que o Luciano Hang não tem rede? Até hoje. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com a rede social dele? A gente pode perguntar? O TSE bloqueou até hoje, o Supremo também? O Supremo bloqueou até hoje. Ele foi investigado pelo quê exatamente? Se a gente não tomar nenhuma postura, hoje é o Luciano Hang, amanhã vai ser o próximo empresário. Tá muito chato viver assim no Brasil, viu? Eles querem empurrar qualquer pessoa de direita para fora. Eles querem que a pessoa se auto-exile, né? Que ela vá pro exílio e calhe a boca. Aqui não vai nascer nada, né? Aqui não vai nascer nada. Vamos salgar a terra aqui que não vai nascer nada. Vai nascer um canal de comunicação forte? Vai fortalecer? O governo está vindo aqui com medida sanitária com relação à vacina para criança. A gente vai poder falar sobre isso? Ano que vem tem eleição. A gente vai poder falar do Boulos e as conexões dele com Hamas? Quem manda? O TSE ou o Supremo? Ou tanto faz? Tanto faz, né? Porque no terreno da total dúvida, falta de transparência, arbitrariedade, ilicitude, ilegalidade, abuso de poder e de autoridade, vale tudo. Então, nada vai prosperar. Corram para as masmorras, salvem-se quem puder. Né? A gente pode ter uma comunicação livre aqui no Brasil? Existe liberdade de imprensa? Que horas vai chegar o momento aí? Qual vai ser o momento de um fiscal bater na porta de uma empresa de comunicação que nem a Gazeta? Quando vai ser esse momento? Acho que não é nem será que vai existir esse momento. A pergunta é, quando vai ser isso? Quando vai ser? Às vezes não é um fiscal da Receita ou do Ministério Público do Trabalho. Às vezes é um emissário do Supremo Tribunal Federal. Às vezes é um jurista que dá uma ligada, pede 2, 3 cabeças para tudo continuar sem nenhum tipo de perseguição. A APJ. Mas as físicas têm que rolar. As físicas têm que ser ejetadas. Então é muito difícil viver num país assim. Por isso que eu falo, existe liderança política contra a banalização desse mal todo? Se existe, eu não estou vendo. Eu bato na mesma tecla todos os dias aqui, porque eu não estou vendo. A banalização do mal se dá exatamente dessa forma. A gente se acostuma, a gente tenta resolver primeiro problemas que não são prioritários. Não, Marco, veja bem, tem várias pautas no Congresso? Tem. Qualquer pessoa que anda uma vez nos corredores do Congresso Nacional vai olhar para o lado e vai ver a comissão ou audiência de povos indígenas. Aí você vai para a esquerda do esporte, você vai para a direita ali na frente, tem tributária, você vai para o outro lado, tem previdenciária. É difícil. É difícil ter uma pauta única. Mas essa pauta não é a mais importante? Que a comissão do esporte? Se a gente não tiver uma hierarquia de valores, me perdoem. A oposição vai ser devorada. Vai ser devorada por ele, pelo Alexandre de Moraes, que já devorou o Luciano Hang, devora lentamente e com muito prazer, um prazer psicótico, Jair Messias Bolsonaro, conseguiu o que ele queria do Jair Messias Bolsonaro, que é o silêncio com relação ao TSE e o Supremo Tribunal Federal. Isso ele conquistou. Em termos de estratégia, a dele está dando muito certo. E eu nem sei dizer qual é a nossa estratégia.
Porque não tem reunião, porque não tem organização, porque não tem sinalização, porque não tem nenhuma manifestação por parte das nossas lideranças políticas a respeito disso. Cristina Grêmio já está aqui com a gente. Cris, muito bem-vinda. Eu tinha comentado já com o Serrão e com o Marco que a gente já vinha falando desse julgamento e já prevendo o resultado, né? Quer dizer, não teve nenhuma surpresa, né? Eu tenho ouvido muitos analistas apontando para o seguinte, porque a gente como eleitor e tal, a gente olha e diz, mas por que não arquivar uma denúncia contra Bolsonaro que pede simplesmente a inelegibilidade dele? Se ele já está inelegível e se não é cumulativo, né? Não é que ele vai ficar 16 anos sem poder se candidatar, continua sendo 8 anos, como prevê a lei. Mas ele já estava condenado a ficar 8 anos sem poder se candidatar. Por que essa insistência, ficar espizinhando? Por que isso? Bom, não bastasse o fato deles adorarem uma difamação, né? Fazer um crescente em cima do que já destruíram da imagem da pessoa que eles perseguem, tem o fato de que muitos juristas acreditam que esses julgamentos políticos, eles estão tão descarados, tão fora da lei, que pode ter uma reviravolta e, eventualmente, antes de 2026 ainda, o PL ou o próprio presidente Bolsonaro, através de seus advogados pessoais, conseguir voltar atrás nessa condenação. E aí, o que vai acontecer? Então, se ele consegue recorrer e, de alguma forma, reverter a primeira condenação, tem a segunda. Eu acho que a gente deve ressaltar mais um ponto, além do abuso do poder político dos ministros do TSE. É o nível do deboche, do desrespeito, da hipocrisia. A gente vai mostrar um vídeo de um trechinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é simplesmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olhem o que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve a pachorra de escrever e de narrar, de ler ali para os seus colegas, sobre um cidadão comum. Aliás, não é tão comum assim, ele é bem incomum, né, o Luciano Hang, porque, como disse o Marco, é uma pessoa bem-sucedida que não só conseguiu criar um negócio de sucesso, como gerou mais de 20 mil empregos. Num país onde emprego é algo raro, né? Cada vez mais raro, aliás, no atual desgoverno. Vamos ver como é que ele tratou Luciano Hang. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário, não, era campanha, clara campanha. Isso continuou. Desceu da tribuna de honra, caminha a pé até o trio elétrico, custeado pelo movimento Brasil Verde e Amarelo, instalado na Alameda das Bandeiras, uma das vias transversais. Aqui. É demais, né? Veja que ele tá usando adjetivos parecidos com esses de militantes de redação aí, né? A gente acostumou, infelizmente, a ver títulos e manchetes de telejornais, também títulos de jornais e de revistas, com coisas como patético, né? O periquito é a primeira vez que eu vejo como adjetivo ali, o verde periquito, né? Dando uma categoria para o verde bandeira. E qual é o problema? Qual é o problema de um cidadão qualquer dia do ano, mas especificamente no 7 de setembro, vestir as cores da bandeira? Ou ele acha lindo Janja vestida de vermelho fazendo o L do partido, do PT, num evento de Estado, misturando partido com Estado? Já outra notícia na tela. Irmãos Batista são absolvidos em um dos casos mais polêmicos que o Brasil já viu. A Comissão de Valores Mobiliários absolveu os irmãos Joesley e Wesley Batista, da família controladora da JBS, das acusações de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e abuso de poder de controle. Em maio, a CVM havia informado maioria para absolver os empresários, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista de um dos conselheiros da CVM.
Os empresários foram absolvidos das 3 acusações que enfrentavam, com decisão por unanimidades em uma delas e 4 votos a 1 nas outras 2. Os processos surgiram após o episódio conhecido como Joesley Day, quando Joesley Batista delatou o então presidente Michel Temer, causando uma crise política e institucional no Brasil. A acusação alegava que os irmãos Batistas lucraram indevidamente com a venda de ações da JBS após saberem dos potenciais efeitos da notícia sobre a delação premiada. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.